Pai, Senhor, meus irmãos, nós estamos passando aqui para chamar a palavra abençoada, maravilhosa, para a vida de vocês. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Olha só a participação especial nessa mensagem, hein? Amém, meus irmãos. Saudações a todos. Meus irmãos, hoje eu quero aqui compartilhar com vocês uma reflexão lá em Jeremias capítulo 35, que diz a respeito da obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Meus irmãos, os recabitas eram povos peregrinos, né? E eles obedeciam a ordem de um dos seus ancestrais, que é Jonadab, né? E Jonadab disse para eles que para eles não beber vinho, para eles não edificar casas, né? Para eles viverem como Abraão, Isaac e Jacó, sabe? De tenda em tenda, de lugar em lugar, né? E nesta feita aqui de Jeremias, já faziam 300 anos que eles estavam obedecendo esta ordem, né? E Deus pega e fala para Jeremias: Jeremias, faz o seguinte, convida a casa dos recabitas, todos eles, né? E leva numa das minhas câmaras e oferece vinho para eles, né? E aí Jeremias fez como Deus disse, convidou todos eles, né? Para as câmaras e chegando lá colocou taças de vinho e ofereceu a eles. Aí disse para eles assim, ó, bebam vinho, né? O que aconteceu? Aí a resposta veio imediatamente. Eles falaram, ó, o negócio é o seguinte, Jonadab, nosso pai, nosso ancestral, né? Há 300 anos atrás disse que a gente não podia beber vinho, que a gente não podia edificar casas, né? Plantar vinhas, né? E a gente obedece isso até os dias de hoje. E aí o que acontece? Deus pegou e falou com o povo através da obediência deles. Aí a mensagem vai para Judá. Por quê? Deus se alegrou, né, dos recabitas e disse assim para eles, para o povo de Judá: olha só, este homem falou há 300 anos atrás e vocês e os recabitas ouvem a voz dele, obedecem ele até o dia de hoje. Este homem é uma pessoa humana, ele deu uma palavra uma vez só e até hoje eles obedecem. Eu falo todos os dias com vocês, através dos meus servos e profetas. E a casa de Judá não ouve, né? Deus pegou como exemplo isso, né? A obediência dos recabitas à palavra de um homem, de Jonadab, e a desobediência de Judá, no caso. Porque Deus fez essa comparação, pegou como exemplo, né? E como eu estava dizendo, é isso, né? Ou seja, os recabitas, eles obedeciam um líder falível, enquanto o líder de Judá era o eterno Deus, e eles não obedeciam. Hoje em dia é a mesma coisa, né? A comparação que eu trago para nós reflexão é que hoje em dia é a mesma coisa. Ou seja, tipo, a gente obedece, houve uma pandemia, né? Estabeleceu o decreto, a gente tinha que obedecer. Se, vamos supor assim, um oficial de justiça traz uma mensagem pra gente, a gente tem que obedecer, né? Tipo assim, na obediência dos pais também. O que nossos pais falam, a gente tem que obedecer, né? Isso é certo, beleza. Tá dentro da moral da sociedade. Mas eu pergunto, e por que a palavra de Deus, muitas das vezes a gente se rebela, né? Porque eu fico observando assim, hoje em dia as pessoas falam, a Bíblia tá ultrapassada, a Bíblia tá errada, a Bíblia tem que mudar, né? Peraí, os recabitas estavam obedecendo uma ordem que foi dada a eles há 300 anos atrás, por um homem, né? Pelo ancestral dele, Jonadab. Eles obedeciam, e ele falou uma vez só e eles obedeciam. Aí Deus fala todo santo dia, constantemente, através dos servos, dos profetas, né? Das pessoas usadas por ele, e mesmo assim algumas pessoas se levantam e dizem, não, a Bíblia está errada, tem que mudar, tem que atualizar, né? Tem que se encaixar no mundo que a gente vive hoje em dia. Essa palavra também é para nós, né? E Deus se alegra da obediência, né? Isso que eu me pergunto, essa palavra veio em boa hora. Isso que eu me pergunto,
Por que que a gente tem que obedecer às leis civis, às leis da sociedade? E a palavra de Deus, às vezes, a gente quer ir contra, a gente quer se contrapor e dizer que está errada, dizer que tem que atualizar, dizer que é uma coisa ultrapassada. Não, jamais. A gente tem que obedecer a palavra de Deus também, porque se a gente obedece a palavra de um líder falível, vamos dizer assim, de uma pessoa mortal, a gente tem que obedecer a ordem, a gente tem que obedecer aos nossos pais, tem que obedecer às leis morais da sociedade. A gente tem regras a seguir. Quando estabelece algum decreto, a gente tem que cumprir. Aumentou um imposto, a gente tem que obedecer, né? Ah, tal coisa dá multa, a gente tem que obedecer. Por que que as leis do homem a gente tem que obedecer e as leis de Deus a gente tem que olhar e falar: ah, não, tá ultrapassado, tem que mudar. E assim, a Bíblia diz que Deus se alegrou ali dos recabitas a ponto de abençoá-los, né? Na presença dele, porque eles obedeciam um ancestral de 300 anos atrás. Olha aí também como é que Deus, ele se alegra da obediência aos nossos pais, né? Olha só que maravilha. A palavra de Deus é maravilhosa. E eu acredito que dá sim pra gente obedecer a Deus também, assim como a gente obedece às leis humanas, né? Acredito que não é impossível, porque isso já foi feito por muitas pessoas, hoje muitas continuam fazendo e a Bíblia jamais está ultrapassada, né? A palavra de Deus ela é infalível, né? Ela é inerrante. A palavra de Deus é a verdade, é o caminho, é a lâmpada, né? É a luz. Amém?